Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos nos colocar em pé nessa hora. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor para darmos continuidade a este seminário Unidos em Família aqui no Manaim, Florianópolis. Amém? Nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder e a virtude do sangue de Jesus. Senhor, pedimos, restaura nossa comunhão contigo e opera, Senhor Deus, no nosso meio. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão assentar-se. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, todas as famílias aqui presentes, é uma grande alegria. Nós estávamos comentando a alegria que é de nós subirmos à casa do Senhor. Essa é a nossa riqueza, amém? A nossa maior riqueza. E hoje nós vamos tratar de um assunto não tão convencional quanto
uma aula propriamente dita, mas nós vamos falar de alguns assuntos práticos que envolvem a nossa vida pessoal, a vida da nossa família. Então, hoje pela manhã, nós vamos tratar assuntos desta natureza. Tudo aquilo que será tratado aqui é de cunho de recomendação. Nós vamos trazer à vida dos irmãos uma reflexão. E nós vamos trazer a palavra de Deus apontando que ela norteia, ela direciona a nossa vida em todos os aspectos. O tema da aula está aqui presente: a bênção do Senhor é que enriquece. O Senhor que revelou esse tema quando nós buscávamos para a reunião. Então, que fique aqui para nós que a maior riqueza que o servo do Senhor, que uma família pode alcançar, é ter o Senhor. A maior riqueza que nós encontramos é em nós estarmos na presença do Senhor. Quando você é convidado por uma palestra, quando você é convidado por uma apresentação, você vai lá, escuta o palestrante e vai embora. Mas quando você é convidado para subir à casa do Senhor, a atmosfera ela é diferente. Quando você entra neste lugar, a partir do momento que nós entramos neste lugar, nós sentimos algo diferente. Nós sentimos alegria, nós sentimos comunhão, porque a bênção de Deus está neste lugar. A riqueza do crente está neste lugar, e essa é a maior riqueza que nós podemos encontrar, meus irmãos, é desfrutar de tamanha comunhão, é entrar no Santíssimo Lugar. Então, de parte introdutória é isso. Existe a nossa vida na parte horizontal. As riquezas que nós encontramos na nossa vida, na nossa história, quando nós olhamos pelo retrovisor, você vê tudo aquilo que Deus já te proporcionou. E se você foi convidado agora, você está participando pela primeira vez, saiba que Deus ele tem muito para te proporcionar. Não apenas no âmbito horizontal, mas no âmbito vertical também. E garanto para os irmãos, para aqueles que estão aqui, que no âmbito vertical, a bênção ela é maior. E quando você olha as bênçãos na parte vertical e na horizontal, você olha para a cruz. Você sabe que a maior alegria que você encontra é na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Porque, como Paulo diz, né? Na presença do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Ser vencedor é para essa vida. Você pode conquistar, ter um bom status, mas você alcançar a glória, você alcançar a bênção, é ser mais do que vencedor. E a igreja do Senhor, ela desfruta dessa bênção, de ser mais do que vencedor. E nessa manhã o Senhor ele vai nos nortear com relação a requisitos práticos. Nós vamos ler o texto de Josué 1:8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não é o nosso objetivo, meus irmãos, aqui, de falar de evangelho de prosperidade, jamais. O nosso objetivo aqui é que o Senhor possa nos dar direção e nortear alguns aspectos importantes da nossa vida. Mas assim como Josué teve a palavra do Senhor dizendo assim: meu filho, pode passar esse Jordão, porque se tu guardares o livro desta lei, se tu andares com a palavra todos os dias, se ela estiver na tua boca, se tu pesquisares, se tu olhares para ela, então tu serás bem-sucedido, porque nada te faltará. O que o Senhor estava dizendo para ele, para Josué, era o seguinte, está dizendo para nós nesta manhã a mesma coisa. Olha, se nós aplicarmos, se nós vivermos, se nós andarmos com a nossa preciosidade, que é essa palavra, esse livro, nada nos faltará, meus irmãos. Essa palavra, ela tem conselhos para todas as partes da nossa vida. Parte financeira, parte de vida social, parte de vida sentimental e espiritual, e é o que nós vamos abordar nesta manhã. Amém? Então, nós vamos falar aqui o seguinte. Primeiro, será que a Bíblia ela tem assuntos referentes à nossa vida financeira?
O que a Bíblia fala sobre isso? Um escritor norte-americano, Howard Dayton, em um de seus escritos, em uma de suas pesquisas, ele verificou que há mais de 2.350 citações falando sobre dinheiro, finanças e riquezas na Bíblia, na palavra do Senhor. E especificamente no livro de Provérbios de Salomão, nós vamos ver mais de 100 citações. Essa semana eu fui correr rapidinho, né? Fui dar uma lida rápida, corriqueira. Não li todos os 31 capítulos, não. Li até o 16º. E verifiquei que há entre 3 e 4 citações por capítulos. Então dá até mais do que 100, né? Um livro extremamente atual para nós, apesar de ter sido escrito há 900 anos antes de Cristo. Quase 3.000 anos. E nós vamos explorar neste livro, no livro de Provérbios, algumas citações que envolvem a nossa vida prática no âmbito financeiro. Volto a dizer, recomendações. Cada um deve buscar no Senhor como administrar a sua vida. Cada um deve buscar no Senhor qual é o seu padrão. Mas como o texto inicial, né, que o Senhor revelou, a bênção do Senhor é que enriquece, a continuação diz assim, não produz dores. Então o Senhor, Ele quer trazer recomendações para nós administrarmos a nossa vida, para que lá na frente não produza dores, mas que nós possamos administrar bem a nossa vida. Amém? E a primeira citação do livro de Provérbios está lá no capítulo 6, verso 6, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Pastor, está me chamando de preguiçoso? Não, longe de mim, pelo amor de Deus. É só uma citação. É só mostrar que as formigas, elas trabalham em conjunto, assim como a nossa família também deve trabalhar uniformemente, conjunto. Elas vivem juntas, elas trabalham para um bem comum, elas andam em harmonia. É por isso. É que o servo do Senhor, ele tem aprendido que ele deve se dedicar, ele deve buscar conhecimento, ele deve estudar, ele deve trabalhar. O Senhor tem aberto portas de emprego, mas ali onde ele está, ele deve se dedicar, ele deve buscar, porque o Senhor, ele vai abrir portas. O Senhor vai te colocar por cabeça onde você está. O Senhor vai te honrar, sabe por quê? Porque você tem um elemento essencial, que é uma riqueza que o mundo não tem, que é a bênção de Deus. E as pessoas vão olhar isso em vocês, e o Senhor vai honrar a vida de vocês. Então, preguiça, aversão ao trabalho, negligência, morosidade. Mas para nós somos como Ruth, quando ela volta para Belém, com Noemi, estava lá com a família dela. De repente ela sai de manhã para trabalhar, ela vai nos campos de Boaz trabalhar, e a Bíblia diz que por um pouco de tempo que ela descansou, ela estava todo o tempo no campo trabalhando. E ela chamou a atenção do dono do campo, que era Boaz. Boaz perguntou para os seus criados ali, para os seus servos: quem é esta mulher? E foi apresentado para Boaz quem era a mulher. Então Boaz deu ordem: deixa cair espigas, para que ela possa levar muitas espigas para a sua casa. E quando ela chegou em casa com os braços cheios de espiga, Noemi olhou para ela e disse: o Senhor é contigo, minha filha, o Senhor tem te abençoado. E é assim conosco, meus irmãos, é exatamente assim. Nós saímos de manhã para trabalhar, nós honramos o nosso compromisso, nós nos dedicamos, e Boaz, ele abre as portas dos céus. Ele dá ordem para os criados, e o Senhor abençoa a nossa casa. E quem contemplou a bênção na vida de Ruth foi Noemi, foi a casa dela, foi a família dela. Você volta para casa depois do seu trabalho, depois da sua dedicação, depois do seu esforço, e toda a sua família, ela é recompensada com a bênção de Deus, com a prosperidade de Deus, porque Deus, ele tem muito para nos abençoar, meus irmãos. Outro exemplo, José. Sonho de Faraó. Faraó teve um sonho: 7 vacas gordas saindo do Nilo, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. Chamaram José. José deu o discernimento do sonho para Faraó. 7 vacas, 7 espigas, são 7 anos. José discerniu o sonho. E através do discernimento de José, através dos dons espirituais, José foi beneficiado, a família de José foi beneficiada e todo o Egito foi beneficiado.
Meus irmãos, nós temos uma bênção de Deus, que são os recursos dos dons espirituais na nossa vida. O Senhor, Ele tem isso, Ele tem dado isso para nós, os dons, e além disso, o Senhor tem nos dado discernimento. Meus irmãos, por que eu estou trazendo a parte de um sonho? Porque o Senhor tem norteado a igreja nessa última hora, o próprio presbitério, o próprio pastor Gedeuti tem nos alertado a respeito de um dom espiritual, que foi através desse dom que essa aula foi norteada, uma nuvem negra que estava sobre o país. E o discernimento nós temos que cuidar da nossa vida financeira. Nós temos que conversar sobre a nossa vida financeira. Então, quando o Senhor Ele mostra alguma coisa, Ele mostra para proporcionar o quê? O livramento. O Senhor Ele mostra para proporcionar a nós a vitória, as nossas vidas a vitória. Então a igreja, nessa última hora, ela é mestra quando ela discerne o momento profético que ela vive. E nós, meus irmãos, nós temos obtido, nós temos alcançado esse discernimento na presença do Senhor, não pelos nossos esforços, mas porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Porque o Senhor tem nos revelado os mistérios. Nesta última hora, nós temos alcançado o mistério. O Senhor tem proporcionado a você, a sua casa, a sua família, um mistério. O Senhor tem aberto os nossos olhos. E o Senhor tem beneficiado a nossa vida, a nossa casa. Se você foi convidado, está participando aqui conosco, é uma de suas primeiras vezes aqui, saiba disso. Deus Ele tem muitas riquezas para te proporcionar. Deus tem bênçãos para te proporcionar. Deus quer mudar o rumo, Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as portas dos céus sobre a sua vida. O próximo slide vai falar: gaste menos do que você ganha. Alguém já disse, né? Quem gasta mais do que ganha, está o quê? Empobrecendo. E quem gasta menos do que ganha, está enriquecendo. Cada um de nós, cada família, sabe qual é o seu padrão de vida. Não é isso que a gente quer alterar na vida dos irmãos. Mas a recomendação, os especialistas dizem o seguinte: nós devemos viver um degrau abaixo da nossa renda financeira. Por quê, pastor? Para você guardar. Para você guardar. Então, ter um controle financeiro eficaz é muito importante. Para você ter um controle financeiro eficaz, a primeira coisa que eu alerto aos irmãos é diálogo. Conversa. Senta na mesa, conversa. Os planos, eles devem ser de forma familiar. Chama os filhos, apresenta para os filhos, ensina os filhos. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não se desvie, ele não perca a direção. Converse sobre o assunto, metas, planeje, e o Senhor vai abençoar. No início é um pouco difícil? É um pouco difícil no início, sim. Mas fazendo de forma regular, fazendo de forma ali, como se fosse a batida de um coração, né? Se fosse fazendo ali passo a passo, no mesmo compasso, na mesma harmonia, na mesma velocidade, os irmãos vão ver que toda a família, ela vai ser beneficiada. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, eu queria trocar de automóvel. Cheguei lá, estava tudo certo, olhei o meu orçamento, tudo certo, está tudo bem. Cheguei em casa, chamei a família, chamei as crianças. Eu assim: nós vamos trocar? Vamos, está tudo certo, vamos buscar uma palavra do Senhor, amém? Amém. Minha filha levantou o dedo: pai, pois não, minha filha, a pizza de sexta-feira está tudo certo, né? Não é verdade? Eu não negocio, pai, a minha pizza de sexta não entra nesse orçamento aí, né, pai? Então, aonde eu quero chegar, meus irmãos? Eu quero chegar ao seguinte: nós temos pessoas que dependem de nós. Nós temos os nossos filhos. Às vezes você tem outro tipo de responsabilidade, alguém que você ajuda. Então, pense certinho. Dá para fazer? Faz. Se não dá, espere um momento. Deus ele vai te abençoar. Amém? O próximo slide vai falar o seguinte: evite as dívidas, evite os gastos, evitar as dívidas. Por quê? Primeiro, né? Você sabe por que você paga juros? Alguém sabe por que paga juros aqui? Você sabe por que tem acréscimos? Por que tem desconto? Então, você paga juros porque você quer algo agora que você não tem todo o valor para obter. E quando você tem todo o valor para obter,
você deixa de ter acréscimos e você passa a ter o quê? Desconto. Então, se for possível, de forma organizada, planejada, com metas, você vai perceber que você vai adquirir aquilo que você está planejando com um valor muito menor. Então, antes de comprar, pense 2 vezes. É necessário eu comprar? Eu preciso agora? Nesse momento é necessário? Não, é necessário, pastor. Então é necessário. Não tem o que fazer, é necessário. Agora, eu posso evitar? Evite. Porque quando você tem dívidas, você passa a ser servo do credor. Olha só o que a palavra diz, né? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, ser servo do credor é difícil, você está em dívida. E às vezes é um familiar, às vezes a dívida é de um colega de trabalho. E nós, como igreja, nós temos que zelar por isso aqui. Pegou emprestado, pagou em dia, está tudo certo. Mas o nosso testemunho, ele tem que ser zelado. Por quê, pastor? Porque nós não vivemos apenas a vida prática aqui. Nós temos um testemunho a zelar, e através do nosso testemunho Deus quer salvar vidas. As pessoas, os irmãos podem não imaginar, mas o holofote do mundo está sobre nós. As pessoas olham para nós, os nossos familiares olham para nós, eles se espelham em nós. E quando nós formos levar um convite de evangelização, quando nós vamos falar da operação de Deus na nossa vida, eles vão dizer, não, verdadeiramente, Deus tem abençoado, Deus tem aberto as portas. A bênção de Deus, vertical e horizontal, está na vida dessa família. Nós conseguimos contemplar isso. Então, nós vamos ter facilidade de testemunhar, de falar daquilo que o Senhor tem feito e das operações de Deus na nossa vida. Amém? Às vezes as pessoas assim, né? Eu vou receber um valor aqui. Vocês conhecem pessoas assim? Antes de chegar, antes de cair na conta, ele já não está mais, né? Vem aquela mensagenzinha no celular, né? Shopee. Alguém conhece essa frase? Não? Você olha o aplicativo, mas sua encomenda chegou. Daí tu olha assim, mas que encomenda é essa? Funcionário público faz isso, né, Lê? Mas que encomenda é essa? Não, está lá para... no outro dia, tem um agora que é de vestuário. Uma irmã aqui falou para mim, como é que é o nome do vestuário? Shein. Agora tem o Shein. Não é verdade? Mais barato, é mais barato. Não é verdade? Meus irmãos, nós temos que consumir, mas nós temos que consumir de forma consciente. Amém? A esposa trabalha, o filho trabalha, está tudo certo, né? Nós temos as nossas obrigações, a obrigação da sustentação do lar, né? Nós temos a nossa obrigação com o Senhor, nós temos a nossa economia particular. Então, nós temos que aprender a administrar isso, para que tudo vá bem na nossa vida. O próximo é poupe e invista regularmente. Perceberam que tem uma sequência aqui, né? Primeiro, a gente trabalha, não é verdade? Depois a gente gasta menos do que ganha. Não é isso? E a gente vai cuidando. Por quê? Por quê, pastor? Porque a gente vai chegar num dado momento da nossa vida, da nossa administração financeira, que a gente vai começar a poupar. Você vai ter uma poupança aqui. Poupança. Eu sou professor de profissão de matemática. Cheguei no 3º ano do colégio que eu trabalho, colégio público agora, e tá falando sobre vida financeira, matemática financeira, enfim. Eu perguntei para os alunos assim, da rede pública, mais ou menos uns 30 alunos. Quem aqui tem poupança? Levanta a mão para mim. 2 levantaram a mão para mim. Perdão. Quem aqui tem poupança dos meus alunos, né? Que bênção, vice? O pessoal tem poupança. Tem gente que levantou as 2, né? Poupança e bolsa de valores, tá? Poupança aqui, mas bolsa aqui. Cadê o Samuel? Samuel tá aí. Mas amém. 2 ou 3 levantaram a mão. Tá ruim, né, pastor? Tá ruim. Não, mas nós vamos chegar lá. Né? Poupança hoje é um mau negócio. O pessoal já está longe, né? Mas assim, eu falei para eles assim, então vamos fazer um desafio entre nós aqui, falando com os alunos, né? Eles assim, então vamos, professor. Quase que eu falei, pastor, né? Então vamos, professor. Aí eu falei assim, não, tá, até o final do ano, todo mundo aqui com uma poupança.
Mas a gente não trabalha, a gente ganha, né? Não ganha tanto assim. Não importa se tu vai guardar 5, não importa se tu vai guardar 10, quanto que você vai guardar. O que importa é que você vai ter um ritmo de guardar, como se fosse uma conta mesmo. Você vai começar a guardar. Agora, 2 meses atrás, eu perguntei para ele: gente, como é que está a situação da poupança? Já 10 já levantaram a mão. Opa, fiquei feliz, fiquei contente. Mas assim, ó, o desafio é até o final do ano. Amém? Então, é meta, é lembrar da meta, e a gente vai alcançar isso, tá? Amém? Pode voltar de novo para mim ali? Então, o dinheiro ganho às pressas diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Amém? Cuidado com imediatismo, promessa de dinheiro fácil, foge disso. Amém? Trabalha, poupa, trabalha, poupa. Quando você começar a poupar, aqui, aí você vai para o próximo slide. Quando você começar a poupar, é hora de você investir em você, investir em conhecimento, você lê. A nossa geração, quando eu falo nós, a nossa geração, a minha geração, no nosso ano regular, nós não aprendíamos sobre matemática financeira, sobre finanças. Na verdade, né, o Senhor abria as portas todos os dias era um leão, né? Mas era assim mesmo. Mas hoje, meus irmãos, nós temos que nos educar, nós temos que estudar, nós precisamos estudar sobre o assunto, nós precisamos andar na velocidade do desenvolvimento que o mundo está. Por que isso? Porque quando você olha para países desenvolvidos, quando você olha para Japão, Estados Unidos, quando você olha para Inglaterra, Austrália, quando você olha para Alemanha, você vai ver que eles estudam desde o infantil até a faculdade, usando o termo vida prática, o dia a dia, e estudam matemática financeira. Nós não fomos educados assim. Tanto é que se você for olhar o índice de bolsa de valores, que para você chegar na bolsa de valores você tem que ter todo um investimento aqui, que não é o nosso foco, tá? Só para justificar aqui, o nosso foco é a bênção de Deus. Mas só para justificar aqui, 55% dos norte-americanos investem, 45% dos japoneses, 35% da Inglaterra investe, 15% da Alemanha, e nós, 3%. Mas nós temos que estudar. Por quê? Porque nós queremos viver de forma que nós possamos trabalhar na obra de Deus. O nosso foco é a obra de Deus. Que a nossa vida financeira ela esteja estabilizada, e que se nós conseguirmos aprender a investir para o amanhã, para a gente poder ter uma aposentadoria boa, para que a gente possa ter tempo para servir ao Senhor com alegria, para que a gente possa viajar. O pastor Daniel vai falar sobre as evangelizações aqui à tarde, para que a gente possa ter tempo para se dedicar, para estar na casa do Senhor. Isso é muito bom, porque é uma incomodação a menos para nós, e a gente vai poder se dedicar, porque a nossa maior alegria é a bênção da eternidade. A maior alegria do ser humano é a bênção de Deus. Nunca esqueçam disso, meus irmãos. É a bênção de Deus. Amém? É por isso. Não para viver aqui, ok, mas para a eternidade. E o próximo slide. Terminou meu tempo, né? Eu tenho aqui 2 minutos. Seja generoso. Já acendeu a luz vermelha. Seja generoso. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quem é generoso receberá de volta todo o bem que faz. A importância da generosidade. Tenha gratidão no teu coração. Presbitério, né? Fazendo agora, sendo generoso, né? Ajudando a escola, ajudando os irmãos ali, a caridade. Isso deve fazer parte da nossa vida. Meus irmãos, 3 exemplos de generosidade. Paulo e Onésimo. Onésimo, servo de Filemão, fugiu, foi para Roma. Lá em Roma, Paulo estava preso, foi convertido por Paulo. Paulo escreve uma carta pessoal, a carta a Filemão, dizendo assim: Filemão, estou te mandando de volta a Onésimo, mas agora mais não como escravo, mas como livre. Eu sei que tu farás muito mais do que isso, do que eu estou falando, porque agora ele é nosso irmão. E se ele te deve alguma coisa, coloque em minha conta. Coloque em minha conta. Generosidade de Paulo para com o nosso irmão Onésimo. Generosidade de José para com seus irmãos. Lembram lá do sonho? José agora era grande no Egito. Seus irmãos vieram, voltaram com alimento, voltaram com dinheiro no saco. Se deu a revelar, não cobrou a dívida dos irmãos que haviam vendido, foi generoso. E Deus foi generoso com José, foi muito generoso com José, sabia?
Porque José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés quer dizer, o Senhor me fez esquecer. Esqueceu da dívida. E o Senhor deu mais um filho para ele, que quer dizer Efraim, o Senhor me deu em duplicidade. Ou seja, o Senhor me deu em dobro. Quando nós somos generosos, o Senhor nos dá em dobro. O Senhor aumenta, o Senhor nos dá muito mais. Quando nós partimos. Senhor, eu quero mais para quê? Para repartir. Eu quero mais para dividir. E o maior exemplo de generosidade está aqui. Jesus e a igreja. Dívida, preço, pagamento. O homem tinha uma dívida. O preço muito alto. 5 minutos? Amém. Então não vou correr aqui. Glória a Deus. Jesus e a igreja. Dívida, preço, pagamento. Dívida, preço, pagamento. A dívida é muito alta. O preço, sangue de um inocente. O Senhor olhou para a terra, não tinha. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O maior exemplo de generosidade que a terra já teve. O grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, sendo manifestado para toda a humanidade. Meus irmãos, nos escritos do primeiro século, quando os cobradores de impostos, eles iam lá, quando alguém pagava a dívida, tinha uma palavra específica do pagamento da dívida, e a palavra é tetelestai. Está pago, está consumado. E uma das últimas palavras do nosso Senhor na cruz é tetelestai. Louvado seja o nome do Senhor. Está pago, está consumado, está feito. O Senhor morreu por nós e essa é a nossa maior herança. Essa é a nossa maior riqueza. É o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode deixar projetado, o louvor será entoado. Glória a Jesus. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Vencedores, em ti temos forças pra jornada, sacia a fome com teu sublime amor, doce amor, pois nós te louvamos, dizemos, és nosso
para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, né? Uma das coisas nós aprendemos, que sexta-feira não somos nós que definimos o cardápio, né? É as crianças. E o pastor ficou devendo para nós aqui o segredo da economia, né? Porque todos nós queremos saber qual é o melhor investimento. Mas certamente é o Senhor Jesus, é aquele que nos orienta em todas as coisas, né? Nós vamos ouvir um dom aqui. O Senhor mostrou, quando o companheiro falava sobre dinheiro, eu via que algumas pessoas, a expressão mudava, como diz assim, vai nos cobrar dinheiro aqui? Mas quando ele falava assim, fará prosperar o teu caminho, eles olhavam para a frente, eles viam aqui à frente um ser glorioso celestial. E o ser fitava os olhos nos olhos deles. Eles iam para casa com essa palavra, fará prosperar o teu caminho. E chegavam em casa e chamavam os filhos para orarem, o esposo, a esposa para orar. E enquanto eles oravam, eu vi que um anjo chegava e acrescentava no celeiro deles, na despensa, o que faltava. O que estava faltando na despensa, o anjo acrescentava. Porque a palavra que eles levavam consigo é: o Senhor fará prosperar o seu caminho. Amém? Acho que o dom já é autoexplicativo, né? Nós só pedimos aos pais para que nesse intervalo que nós teremos aqui agora, os pais não cheguem, não procurem as crianças, porque elas estarão na aula. As professoras terem liberdade de estão se divertindo lá, amém? Acabei de vir de lá, elas estão bem cuidadas pelos bombeiros lá, está tudo certo. Irmãos, é assim, As mães se preocupem. Não é esse tipo de bombeira. Irmãos, é assim, é um assunto, de certa forma, né? Estamos aqui entre irmãos, amigos, né? Somos irmãos em Cristo, nós temos liberdade para falar. Longe de nós, né? Como foi bem colocado pelo pastor aqui, ninguém quer ensinar, cada um tem seu padrão de vida, cada um sabe. A gente só quer poupar, porque há um tempo atrás, e até por que nós trouxemos esse tema aqui? Primeiro por orientação do Senhor, e depois porque, muito comentado pelo presbitério, através do pastor Gedeuti, tem sido a preocupação do Senhor em que o nosso povo não sofra com relação à má administração dos recursos financeiros, né? Vivemos, irmãos, período de crise, né? Graças ao Senhor, passamos a pandemia, tivemos perdas, né, perdas que nós sentimos, irmãos que partiram no Senhor, mas a nossa vida vai continuar. Então, eu peço aos irmãos que os irmãos entendam que aqui não está nenhuma pretensão nossa em dizer o que você fazer com o seu dinheiro. Não, ninguém que tem essa pretensão. Mas é nossa função como igreja poder auxiliar os irmãos e trazer à luz da palavra do Senhor que nós devemos tratar bem o dinheiro. Amém? Mas eu vou ter usura. Não, a Bíblia só diz o seguinte: se a tua riqueza aumenta, não ponha nela o teu coração. É só não botar o coração no dinheiro. O dinheiro é uma fonte para você viver bem, poder ter mais liberdade para servir ao Senhor. Nós não somos um povo que tem a cultura do luxo, a cultura da ostentação. Não temos nada disso. Nós queremos ter paz, como foi bem colocado aqui, para servir ao Senhor. Amém? Então, o que nós só pedimos aos irmãos cuidem bem desse tema, saibam, né, como se comportar,
levem, né, a vida em oração, buscando ao Senhor, bastante comedidos, porque fazendo valer, né, aquilo que foi a orientação do presbitério, de dizer ao nosso povo que nós sejamos cautelosos, cuidadosos, porque os dias que vêm por aí são dias difíceis e trabalhosos, e nós não queremos que o povo do Senhor sofra. Amém? Então é só nessa linha que nós viemos. Amém? Intervalinho? 5 minutinhos. Amém?